Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Amigos Esportes na internet, apresentado por mim, Ricardo Nime, trazendo aí sempre muita informação, notícias e a programação aí de automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas aqui na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. E para abrir o programa dessa segunda-feira, hoje nós vamos falar muito de tudo que aconteceu no fim de semana esportivo. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com mais programa Amigos Esportes na internet. Automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Amigos Esportes. Já estamos de volta em definitivo com o nosso programa Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro, Série A. No sábado, em São Paulo, na Arena Corinthians, o único paulista que comemorou o resultado foi o Corinthians, que venceu o Sport por 3-1 na abertura da 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Com a vitória, o Corinthians terminou com a melhor pontuação com 47 pontos e se tornou o único clube a terminar invicto o primeiro turno na era dos pontos corridos com 20 clubes. Apesar da derrota, o Sport segue no G6, na sexta colocação com os mesmos 28 pontos. O Corinthians não deu chance para o Sport e saiu na frente. Logo aos 8 minutos de jogo, Fagner fez boa jogada e tocou para Guilherme Arana, que acertou um belo chute no cantinho do goleiro Magrão. No segundo tempo, o Corinthians matou o jogo. Logo aos 19 segundos sem marcação, Rodriguinho avançou em alta velocidade e mandou no ângulo do goleiro Magrão. Aos 21 minutos, o Corinthians marcou o terceiro gol. Cleison cobrou escanteio e Pedro Henrique subiu mais que todo mundo para marcar. O Sport fez o seu gol de honra em grande estilo aos 37 minutos com Thalisson. Final de jogo e de primeiro turno, líder absoluto Corinthians 3, Sport Recife 1. Campeonato Brasileiro, Série A. No domingo, em Salvador, na Arena da Fonte Nova, o São Paulo perdeu para o Bahia por 2-1. Com a derrota, o São Paulo terminou o primeiro turno na zona do rebaixamento, na 17ª colocação com os mesmos 19 pontos. Com a vitória, o Bahia pulou para a 13ª colocação, agora com 23 pontos. Tudo aconteceu na etapa inicial. O Bahia abriu o placar aos 39 minutos. Mendonça puxou a jogada pela esquerda e tocou para Rodrigão. O atacante cruzou e Regis subiu na área para completar para o gol. 3 minutos depois, o lateral Araruna errou na saída de bola pela direita e Zé Rafael avançou pela esquerda e rolou para Regis, que cruzou na medida para Mendonça mandar para o gol. No finalzinho do primeiro tempo, o São Paulo fez o seu gol de honra no momento os trapalhões da partida. O goleiro Jean tentou tirar a bola, atrapalhou-se todo e derrubou Lucas Prato na área. O árbitro anotou pênalti, o Profeta Hernandes converteu a cobrança. Final de jogo, Bahia 2, São Paulo na zona da degola 1. Campeonato Brasileiro, Série A. No domingo, em São Paulo, no Allianz Parque, no jogo dos times reservas por causa da Copa Libertadores da América no meio de semana, o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Mesmo com a derrota, o Palmeiras terminou o primeiro turno na 4ª colocação com os mesmos 32 pontos. Já com a vitória, o Atlético Paranaense consolidou a sua reação na competição, pulou para a 8ª colocação, agora com 26 pontos. O único gol da partida foi do Atlético Paranaense do zagueiro Thiago Heleno aos 17 minutos da etapa final. Final de jogo dos reservas, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 1.
Campeonato Brasileiro. Série A. No domingo, em Florianópolis, no estádio da Ressacada, o Santos não conseguiu furar a retranca e empatou com o Avaí em 0-0. Com o empate, o Santos terminou o primeiro turno na terceira colocação, agora com 35 pontos. Já o Avaí continua na zona do rebaixamento, na vice-lanterna com 18 pontos. Campeonato Brasileiro. Série A. No domingo, em Campinas, no estádio Moisés Zucarelli, a Ponte Preta e o Vasco da Gama fizeram um jogo tecnicamente muito fraco. Com o empate, a Ponte Preta terminou o primeiro turno na 15ª colocação, agora com 22 pontos, e a 3 pontos da zona do rebaixamento. Já o Vasco da Gama caiu para a 12ª colocação, com 24 pontos. Campeonato Brasileiro. Série A. Nos outros resultados da 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, no sábado, no estádio do Maracanã, no primeiro jogo do técnico Abel Braga, após a morte do seu filho caçula, o Fluminense venceu o Lanterna Atlético Goianiense. O Fluminense inaugurou o placar com Wendel aos 14 minutos da etapa inicial. O Atlético Goianiense descontou aos 23 minutos com Paulinho. O Fluminense conseguiu a vantagem no marcador com Wellington Silva aos 33 minutos. E já no segundo tempo, o artilheiro Henrique Dourado garantiu a vitória para o Fluminense aos 12 minutos da etapa final. No domingo de manhã, no Rio de Janeiro, na ilha do Urubu, o Flamengo perdeu para o Vitória por 2-0 e demitiu o técnico Zé Ricardo com apenas um triunfo nos últimos 7 jogos e 2 derrotas consecutivas. O Vitória, que não tem nada a ver com a crise do Mengão, abriu o placar aos 40 minutos da etapa inicial com Iago. E para aumentar a crise do Flamengo, o Vitória garantiu a vitória aos 20 minutos da etapa final. Com a derrota, a diretoria do Flamengo demitiu o técnico Zé Ricardo e o time será comandado agora pelo interino Jaime de Almeida, já na próxima quarta-feira no duelo contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. O nome preferido dos torcedores nas redes sociais é do técnico colombiano Reinaldo Rueda, que foi campeão com o Atlético Nacional da Colômbia na edição passada da Copa Libertadores da América. Outros nomes foram especulados, como o dos ídolos rubro-negros Zico, atualmente comentarista do canal esportivo Esporte Interativo, e Júnior, atualmente comentarista do canal Sport TV, além dos técnicos Fernando Diniz, vice-campeão paulista com Osasco Audax em 2016, e de Roger Machado, ex-Atlético Mineiro. No domingo, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, em outro jogo de times reservas por causa da rodada decisiva do meio de semana pela Copa Libertadores da América, o Grêmio segue na caça ao líder Corinthians, venceu fácil o Atlético Mineiro por 2-0. O Grêmio começou com tudo e logo aos 4 minutos abriu o placar com Pedro Rocha. No segundo tempo, o Grêmio garantiu a vitória com Fernandinho aos 26 minutos. E olha que o Atlético Mineiro ainda perdeu um pênalti muito mal cobrado por Robinho na etapa final. No domingo, em Curitiba, no estádio do Couto Pereira, na briga para fugir da zona do rebaixamento, o Curitiba venceu a Chapecoense por 2-0. O Curitiba matou o jogo já na primeira etapa. O questionado atacante Alexandro marcou aos 21 minutos e o incansável atacante Rildo garantiu a vitória aos 43 minutos da primeira etapa. E também no domingo em Belo Horizonte, no estádio no Mineirão, com times mistos de titulares com reservas, Cruzeiro e Botafogo frustraram os mais de 19 mil torcedores e não saíram do 0-0. Classificação. A classificação do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A terminou com o líder Corinthians, 47 pontos, segundo o Grêmio com 39, terceiro Santos com 35, quarto o Palmeiras com 32, quinto o Flamengo com 29, em sexto o Sport Recife com 28 pontos. Se o campeonato acabasse neste momento, essas 6 equipes jogariam a Copa Libertadores da América 2018. Sétimo é o Cruzeiro, oitavo é o Atlético Paranaense, nono Curitiba, décimo Fluminense, 11º Botafogo, 12º o Vasco. Essas 6 últimas equipes aí disputariam a Copa Sul-Americana 2018. 13º é o Bahia,
Bahia, 14º o Atlético Mineiro, os dois têm 23 pontos, 15º é a Ponte Preta de Campinas com 22, 16º Chapecoense, os dois têm 22 pontos, 17º na zona do rebaixamento o São Paulo com 19, 18º Vitória com 19, 19º Avaí de Santa Catarina com 18, 20º Atlético Goianiense com 12 pontos. Próximos jogos. Em a partida adiada da 17ª rodada, o jogo acontece nesta quarta-feira, 9 de agosto de 2017, às 8 horas da noite, do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o confronto entre Ponte Preta e Fluminense. Vale lembrar que as duas equipes aí estarão em busca da vitória para fugir de vez da zona do rebaixamento. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série B. Se você quiser, pode dançar lagadinho. Campeonato Brasileiro, Dançando gostosinho. Série B. Se quiser, pode dançar lagadinho. No sábado, em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro, o Guarani perdeu para o Internacional por 2-0 pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Com a derrota, o Guarani terminou o primeiro turno fora do G4, na sexta colocação com os mesmos 28 pontos. Já o Internacional consolidou a sua reação na competição, terminou na vice-liderança, agora com 33 pontos. O Internacional saiu na frente aos 25 minutos da etapa inicial. William Potker fez jogada e levantou para a área. Eduardo Sacha dominou e chutou forte para marcar o seu gol. E no segundo tempo, o Internacional garantiu a vitória aos 34 minutos. Nico Lopes driblou o marcador e rolou para trás. Cláudio Vinck apareceu livre e chutou forte, sem qualquer chances para o goleiro Leandro Santos. Final de jogão em Campinas, Guarani sexto colocado 0, Internacional vice-líder 2. Se você quiser, pode dançar lagadinho. Resultados. Na sexta-feira, em Criciúma, no estádio Heriberto Ulce, o Brasil de Pelotas surpreendeu e venceu o Criciúma por 2-1. O Brasil de Pelotas saiu na frente aos 31 minutos da etapa inicial com Lincoln. Os gaúchos ampliaram aos 9 minutos do segundo tempo com Éder Schiola. E o Criciúma marcou o seu gol de honra por causa do adversário, já que Teco marcou contra aos 22 minutos da etapa final. Na sexta-feira, em Goiânia, no estádio do Serra Dourada, o Oeste explorou bem os contra-ataques para vencer o Goiás por 2-0. O primeiro gol do Oeste aconteceu aos 36 minutos da etapa inicial com Mazinho, e o Oeste garantiu a vitória com Rafael Luz aos 18 minutos da etapa complementar. Na sexta-feira, em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, o Náutico venceu a Luverdense por 1-0. O único gol da partida foi anotado por Eric de pênalti aos 18 minutos da etapa final. E também na sexta-feira, em Maceió, no estádio Rei Pelé, o CRB venceu o líder América Mineiro por 2-1. O CRB fez 2 gols relâmpagos de Chico na etapa inicial. Aos 37 minutos marcou o primeiro gol e 1 minuto depois marcou o outro gol. E o líder América Mineiro descontou com Hernandes aos 5 minutos da etapa final. No sábado, em Natal, no estádio do Frasqueirão, o Ceará venceu o ABC de Natal por 1-0. O único gol da partida foi anotado por Arthur aos 31 minutos da etapa final. No sábado, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude espantou a crise e venceu o Santa Cruz por 2-1. Os gols só aconteceram na etapa final. O Juventude construiu a sua vitória com 2 gols do seu artilheiro Thiago Marques, aos 19 minutos, e depois marcou novamente aos 26 minutos. E o Santa Cruz fez o seu gol de honra aos 35 minutos com Júlio Sheik. No sábado, em Varginha, no estádio Gilson Melo, o Boa Esporte venceu o Paraná Clube por 2-1. O Boa Esporte inaugurou o marcador aos 20 minutos do primeiro tempo com Douglas Assis. Os mineiros ampliaram com Reis aos 15 minutos do segundo tempo. E o Paraná Clube, que vinha de 2 goleadas, marcou seu gol de honra com Rafael Lucas aos 28 minutos da etapa complementar. E também no sábado, em Belém, no estádio da Curuzu, o Figueirense venceu o Paysandu por 1-0. O único gol da partida foi de Robinho, aos 45 minutos do primeiro tempo. Se você quiser, pode dançar lagadinho. Classificação. A balança do vento,
A classificação momentânea da Série B, o líder é o América Mineiro com 36 pontos, segundo o Internacional com 33, terceiro o Ceará, quarto o Juventude, os dois têm 31 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, essas 4 equipes disputariam a Série A no ano que vem. Quinto é o Vila Nova de Goiás, que joga hoje com 29 pontos, sexto é o Guarani de Campinas, sétimo o CRB de Alagoas, oitavo o Boa Esporte, todos com 28 pontos. Nono é o Paraná Clube, décimo Londrina, 11º Oeste de Barueri, todos com 27 pontos. 12º é o Criciúma com 26, 13º Brasil de Pelotas com 24, 14º é o Goiás, 15º Paysandu, 16º Santa Cruz, todos com 23 pontos. 17º Figueirense, já na zona do rebaixamento, 18º Luverdense, os dois têm 20 pontos. 19º é o ABC de Natal com 16, 20º Náutico com 14 pontos. Se quiser, pode dançar largadinho. Próximos jogos. E no encerramento da 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B, hoje, segunda-feira, 7 de agosto, às 8 horas da noite em Londrina, no Estádio do Café, na briga pelo G4, o Londrina enfrenta o Vila Nova de Goiás. Se você quiser, pode dançar. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver tudo o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro Série C. Todos os resultados do Grupo B do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. No sábado, em Macaé, no estádio Moacirzão, o Ipiranga Gaúcho venceu o Macaé do Rio de Janeiro por 2-0. Os gols dos gaúchos foram marcados por André Luiz. O primeiro gol aos 39 minutos do primeiro tempo e o segundo gol aconteceu aos 11 minutos da etapa final. No sábado, em Tombos, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, Tombense e Volta Redonda não saíram do 0-0. No sábado, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, na briga para fugir da zona do rebaixamento, o Bragantino venceu o clássico paulista contra o Mojimirim por 1-0. O único gol da partida foi de pênalti, convertido por Anderson Ligeiro aos 16 minutos da etapa final. E também no sábado, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento venceu fácil o Tupi de Minas Gerais por 2-0. O São Bento marcou com Caio César logo aos 9 minutos do primeiro tempo e depois garantiu a vitória com Anderson Cavalo aos 34 minutos do primeiro tempo. E no domingo, em Joinville, na Arena Joinville, o Joinville derrotou o líder Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. O único gol da partida foi de Rafael Grampola aos 10 minutos da etapa final. Classificação. A classificação do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, o líder é o Botafogo de Ribeirão com 21 pontos, segundo vem o São Bento de Sorocaba, terceiro o Tupi de Minas Gerais, os dois têm 20 pontos, e fechando aí o G4, o Ipiranga Gaúcho com 18 pontos. Quinto é o Joinville, sexto o Tombense, também os dois aí também tem 18 pontos, sétimo é o Volta Redonda com 17, oitavo agora é o Bragantino com 15, na zona do rebaixamento nono é o Macaé com 12, décimo o Mojimirim com 10 pontos. Próximos jogos. A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C, Grupo B, está programada para o próximo sábado, 12 de agosto, às 3 horas da tarde, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, tem Volta Redonda e Bragantino. Já às 3h30 da tarde, em Mojimirim, no estádio Vail Chaves, o Mojimirim precisa desesperadamente da vitória para fugir do rebaixamento diante do Ipiranga Gaúcho. Às 4 horas da tarde, em Juiz de Fora, no estádio Mário Helênio, tem Tupi de Minas Gerais e Macaé do Rio de Janeiro. A rodada prossegue no domingo, 13 de agosto, às 3 horas da tarde, em Joinville, na Arena Joinville, o time da casa recebe a Tombense de Minas Gerais. E às 4 horas da tarde, em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, tem Clássico Paulista, valendo ali a liderança do Grupo B, entre Botafogo de Ribeirão Preto e São Bento de Sorocaba.
Resultados. E agora todos os resultados do Grupo A do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. No último sábado, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Motoclube e o CSA empataram em 1-1. Os 2 gols da partida foram marcados por Jorge Felipe. Primeiro, marcou contra aos 13 minutos do primeiro tempo e depois, já aos 48 minutos da etapa final, marcou para o lado certo. No sábado, em Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, o Salgueiro venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. O único gol da partida foi de Álvaro aos 36 minutos da etapa final. E também no sábado, em Arapiraca, no estádio Coaraci Fonseca, Asa e Fortaleza empataram em 1-1. O Asa saiu na frente com Julian de cabeça aos 19 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Fortaleza arrancou o empate com Lúcio Flávio de pênalti aos 14 minutos do segundo tempo. No domingo, em Belém, no estádio do Mangueirão, Remo e Confiança fizeram um jogo movimentado e empataram em 2-2. O Remo saiu na frente com Luiz Eduardo aos 24 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 27 segundos do segundo tempo com Pimentinha. O Confiança diminuiu com Tito aos 36 minutos e arrancou o empate com Rafael Villa aos 38 minutos da etapa final. E também no domingo em Cuiabá, na Arena Pantanal, o Sampaio Corrêa venceu o Cuiabá por 3-1. Os donos da casa saíram na frente com Douglas Mendes aos 7 minutos de jogo. O Sampaio Corrêa foi buscar a vitória com Marlon aos 14 minutos do primeiro tempo. Virou a partida aos 15 minutos do segundo tempo com Isaac. E sem dó, garantiu a vitória com Felipe Marques aos 18 minutos da etapa final. Classificação. A classificação do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C 2017, o líder é o CSA de Alagoas, 24 pontos, segundo está o Fortaleza, terceiro o Sampaio Corrêa, os dois têm 22 pontos, e fechando o G4 o Remo em quarto lugar aí com 18 pontos, quinto é o Salgueiro com 17, sexto o Cuiabá com 15, sétimo o Botafogo da Paraíba com 14, oitavo o Motoclube do Maranhão com 13, já na zona do rebaixamento, nono é o Confiança de Sergipe com 13, décimo o Asa de Arapiraca com 12 pontos. Próximos jogos. A 14ª rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C está programada para o próximo fim de semana, no sábado 12 de agosto, às 4 horas da tarde, em Maceió, no Rei Pelé, tem líder CSA enfrentando o Remo do Pará. Às 5 horas da tarde, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, tem Sampaio Corrêa e Confiança de Sergipe. E às 8 horas da noite, em Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros Muniz, tem Salgueiro e Asa de Arapiraca. A rodada prossegue no domingo 13 de agosto às 4 horas da tarde, lá em João Pessoa, no estádio Almeidão, tem Botafogo da Paraíba e Motoclube do Maranhão. E no Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 6 horas da tarde, tem um encontro entre Fortaleza e Cuiabá. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. O programa Ai Amigos Esportes na internet está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima segunda-feira a todos. Comecinho aí de semana, vá com calma, vá suave na nave. E conto com todos vocês amanhã, terça-feira, com mais um inédito Ai Amigos Esportes na internet. É segunda-feira. Muita coragem, é vida que segue e até amanhã. Automobilismo. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes.